Olá, estamos aqui de novo, gente. Como é que vocês estão? Um cafezinho aí, pessoal? Eita, nosso café é vida. O dia só começa e termina com um bom café. Não sei vocês, mas eu tomo café para dormir. Antes de qualquer coisa, por favor, já deixa aí um coraçãozinho, ó, café e coração, deixa seu coraçãozinho aí no comentário, porque você sabe que tudo que nós fazemos é de qualidade e é com muito amor para você. Compartilhe esse vídeo, porque é aquilo que faz bem para nós compartilhamos com quem nós amamos, então compartilhe esse vídeo e por favor se inscreva aí no canal, se puder seja membro, porque nós temos conteúdos exclusivos, né? E eu gosto muito porque, principalmente nesse tipo de conteúdo, dá para ser mais profundo em alguns assuntos. Acho que devido às nossas heranças culturais, né, nós crescemos com essa ideia, né? Mais fácil um camelo no buraco de uma agulha passar do que um rico no reino de Deus entrar. Então, daí Jesus ele veio, ele morreu por todos, porque uma questão social seria um empecilho, seria algo mais difícil. É interessante que muita gente acaba se apropriando de algumas passagens bíblicas, tiram do seu contexto e, sem um pano de fundo histórico, sem um contexto, sem uma pesquisa, aplicam, né, a palavra de Deus, transformam em uma frase de efeito e acabam por dividir o povo e não unir o povo em Cristo. Para você ter uma ideia, no tempo do ministério de Jesus de vida pública, né, em que o Verbo Divino habitou entre nós e teve uma vida pública, quem dominava ali era o Império Romano. Então não interessa se você era da mais alta casta da cultura judaica ou se você era da mais baixa casta, você não era romano, acabou. Você não tinha certos privilégios, você era dominado. Se você não se comportasse, não agisse de acordo com a vontade do César, Roma baixaria na região da Palestina e acabava com tudo isso. Posteriormente nós vemos aí a tomada, né, de todo aquele lugar lá pelos romanos e tal. Então, quem é o opressor, quem é o oprimido? E aí, utilizando esse discurso de rico, pobre, um pode, um não pode, um tem um coração ruim. Poxa, Jesus quando se deixou levar, né, na cruz, ele deu a sua vida por todos, ele abriu a possibilidade da vida plena, ele abriu a salvação para todos. A partir daquele momento, como vai dizer Paulo, não existe mais judeu e grego, homem, mulher, escravo e livre, todos somos um em Cristo. Então esse tipo de diálogo não é saudável. É legal você pesquisar e tal, mas usar para essa finalidade. O rico e o pobre, eles têm dificuldades na sua família, têm problemas a ser superados. A diferença é uma questão não é de dinheiro, mas não é um fator de salvação. Entende? E esse tipo de coisa, essa luta pelo oprimido, essa transformação do oprimido pela carne, pelo desejo e domar isso com a graça de Deus, se transforma em uma luta de classes. Olha só, você esvaziou, né, a palavra de Deus. E eu queria convidar você, né, mas é só a sua visão e tal. Não, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu já falei, né, que eu fiz a opção pela edição de estudos da Ave Maria. Eu convido você a abrir a sua. Se caso você não tem, eu indico que você adquira essa, tá? É bem legal. Esse é um excelente material de estudo para você. Se você já tem a sua, ótimo. E é como eu sempre falo, já existiu a igreja sem a Bíblia, mas nunca a Bíblia sem a igreja. Então, ela é só a ferramenta, ok? Então vamos lá. Eu anotei aqui no caderninho algumas passagens que eu gostaria de destacar. Olha só, em Atos 10, Pedro e o centurião Cornélio. Ou seja, aqui nós temos aquele exato momento em que a salvação de fato
ela vai se abrir, né, para os gentios. Segundo as questões culturais e políticas daquele momento, Pedro era o oprimido. Né? Vamos usar esse linguajar. Eu não gosto, mas vamos usar. Pedro era o oprimido. E Cornélio era o opressor. Falta aí, minhas princesas. Porque ele era o centurião romano. Ele estava por cima. Se Pedro falasse qualquer coisa, ainda mais como chefe da igreja, pregando sobre Cristo, falando sobre o ressuscitado, falando que só ele é digno de adoração, de louvor, só ele salva, se Cornélio prendesse Pedro, matasse Pedro, torturasse em praça pública, seria condecorado, poderia subir de patente, tá? Por quê? Porque não há outro senão César, entende? Então aqui nós temos aquele que estava na condição de dominação, domínio. Ele mandava, ele comandava 100 legionários, então era um cara de poder. E olha só que interessante, Deus agiu, o Espírito agiu ali na família de Cornélio e, claro, Deus não vai ignorar a sua obra. O chefe da igreja foi até lá para confirmar, para batizar, para abrir os braços e acolher. Olha que lindo! Cadê a divisão? Não tem divisão. Em Cristo só existe a união. Vamos lá, próximo. Nós voltarmos aqui um pouquinho em Lucas 19. Zaqueu recebe Jesus. Olha só que interessante. Já começa uma boa descrição aqui, ó. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. O que acontece? Como Roma dominava a região ali de Israel, assim como qualquer outro povo, qualquer outro reino, qualquer outra tribo, qualquer outra região, devia pagar seus impostos, pagar os seus tributos ao César, tá? Não seria diferente com Israel. E aí existiam dentre o povo, né, aqueles que eram responsáveis por colher esses impostos. E muitos ali, é claro, acabavam roubando, pedindo um a mais, né? Não, ó, dá um a mais aqui, porque senão você pode ter problema, e eles repassavam isso para Roma. Então, os cobradores de impostos eram mal vistos, eram vistos como traidores da pátria. E Zaqueu era um dos chefes desses cobradores de impostos e muito rico. E olha só que interessante, Jesus vai até ele. E nesse encontro, olha a reação da turma. Vendo isso, todos murmuraram e diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Quantas vezes nós não murmuramos, nós não achamos ruim, né, quando alguém com um poder aquisitivo maior vem à igreja, rico ladrão, pisou em alguém para poder conquistar esse império, ganancioso, ambicioso, o que ele está fazendo aqui? Ou a pessoa pode nem ter tanto dinheiro, pode ter, sei lá qual é o trabalho dela, mas já é aquela reação. Nós criamos rótulos de o cristão é isso, qualquer coisa diferente disso, o missionário é isso, qualquer coisa diferente disso não é tão missionário assim, não é tão bom assim. E Jesus vai dizer, né, que ele veio para recuperar aquilo que está perdido. Se fosse de fato uma divisão de classe, uma questão de preferência, né, ele teria esse discurso aqui. Ó, tô vindo aqui recuperar o que estava perdido, só que é o seguinte, eu não gosto tanto dele não, mas é porque tem que somar no rebanho, entendeu? Tanto é que a posição dele dentro do rebanho é até um pouquinho mais longe das outras ovelhas. Não existe isso. O pastor, ele zela por todas as ovelhas de forma igual, ele ama todas. E vamos para o próximo aqui, que está em Mateus 9. Vamos lá em Mateus 9, cara. Nós já vemos aqui a questão de um apóstolo. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse: segue-me.
O homem levantou-se e o seguiu. Não teve nem diálogo. Ele deu o recado, levantou e foi. E olha só que interessante, aqui na nota de rodapé, ele fala aqui: chama Mateus, compartilha a mesa com pecadores. Mateus, a quem o evangelho de Marcos chama de Levi, identifica-se com o pecador chamado por Jesus. A vocação de Mateus é muito significativa. Jesus acolhe um coletor de impostos, um publicano a serviço de Roma, potência que ocupa o país, e como todos os coletores de impostos, com muito má fama diante do povo. Jesus dá um voto de confiança sem lhe pedir confissões públicas de conversão. Mateus, dom de Deus em hebraico, segue-o imediatamente, abandonando tudo. A vocação é uma forma de cura. Aquele que é chamado é perdoado. Olha que lindo! A vocação, o chamado de Jesus foi a cura para aquele homem, foi algo simbólico também para toda a sociedade. Então, para quê? Olha lá, ó a classe dele ali. Vai dizer que é mais difícil entrar no céu por uma questão puramente de conta bancária. Não é saudável isso, né? E por último, nós voltamos aqui um pouquinho, né? Que é Mateus 8. Olha só que interessante, mais uma vez nós vamos conversar aí com a classe dominante. Olha só, temos aqui Jesus e o centurião. Olha só que interessante. Entrou Jesus em Cafarnaum, um centurião veio a ele e fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. O centurião foi até ele e só jogou a informação. E aí? Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E a meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Olha que interessante. Da classe dominante, da classe opressora, veio uma das mais belas respostas de fé. Então, gente, eu queria mostrar com isso, a gente não cair nesses estereótipos, não cultivar esse tipo de diálogo, esse tipo de discurso dentro da nossa igreja. Isso nos divide. O que é dividido é enfraquecido. Se Deus nos uniu, por que nós vamos levantar barreiras culturais, econômicas, políticas para nos dividir? Em Cristo somos todos um, e pense dessa forma. Não são condições políticas, econômicas, sociais que impedem, não serão os maiores fatores que impedem você de ser salvo. Nós temos Jesus que se deu na cruz, que nos colocou como iguais. Basta agora lutarmos e animar os nossos irmãos na fé. Como eu sempre digo aos meus alunos, aqui um anima a vocação do outro. E assim estaremos todos na glória. Beleza? Um grande beijo, se inscreva aí, deixe seu joinha e tamo junto, gente!